Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Mais uma vez estamos aqui no Bel Jogos para falar de mais produção da Terra. E dessa vez vamos voltar até o começo de tudo isso para falar do começo de tudo mesmo. Para isso vamos até 1999, quando aconteceu a fundação da empresa RH Games, através de Marcos Romero na programação e Alberto Rochino no departamento de arte. Marcos Romero, programador, é um veterano que entrou no mundo dos videogames quando jogou Atari pela primeira vez no ano de 1983. Aí depois, em 86, apareceu em seu caminho o computador TK-90X, 8 bits, fabricado pela Microdigital Eletrônica. Neste sistema aconteceu o primeiro contato com programação com a ajuda de uma revista, a Input, que tinha páginas e páginas e páginas de códigos para serem testados em casa. Em tempo, o computador TK-90X tem como equivalente o ZX Spectrum, que podemos encontrar vários vídeos por aí falando qual é a dele, especialmente de canais europeus onde foi a sua base principal. Em 1993, aos 14 anos de idade, começou o aprendizado em C com a ajuda do livro Turbo C, Guia do Usuário, e dele aconteceram os seus primeiros jogos, o tiro espacial Raven e o multiplayer Mina. Também teve um jogo de labirinto, onde a criação de cada fase seria um problema, mas que foi contornado com um editor de fases, programado e colocado dentro do jogo. A partir disso, muitas coisas aconteceram. RPG e aventura em texto, em descanso de tela, a continuação Mina 2, uma engine de RPG, mais labirintos, uma entrada no mundo do 3D, e foi aí que veio o primeiro jogo que veremos hoje. RH Race é o seu nome, foi lançado em 2001. Para 1 ou 2 jogadores no teclado ou no joystick, caso esteja disponível. No comando de um dos 2 carros que tem para escolher, temos que desviar dos outros que aparecem, das suas armadilhas também, coletar bandeiras até uma certa quantidade e finalmente alcançar a linha de chegada. Depois disso nós vamos para a próxima corrida, onde o processo se repete até onde tu conseguir aguentar. O desafio é crescente, com mais carros de tipos diferentes, alguns que também trazem armadilhas diferentes para te atrapalhar, e tudo buscando acabar com o teu estoque limitado de vidas. Dá para ganhar uma quando coletar uma certa quantidade de bandeiras. Em seguida veio o RH Space War, uma homenagem àquele que foi um dos primeiros jogos eletrônicos da história, Space War, ponto de exclamação. Um lançamento de 1962, devidamente homenageado em 2001. Também para 2 jogadores, com uma pegada shooter estilo Mega Mania do Atari, sempre em busca da maior pontuação possível. A sequência Space War 2 veio depois e o estilo mudou para uma coisa mais livre. Aqui atiramos nos inimigos que aparecem e correm a tela seguindo cada um o seu padrão de movimento. Nós temos que prestar atenção para salvar os astronautas antes que virem lanche de cabeças espaciais. É um pouco Defender, é um pouco Sinistar, de forma retroativa tem um pouco do que viemos ver em Resogun, um jogo do PlayStation 4, e de qualquer jeito fez tudo isso ao seu próprio modo. Em No Way Out, ou Sem Saída, o esquema mudou. Agora controlamos 2 soldados que procuram fugir de labirintos que são gerados aleatoriamente. A coisa por aqui é mais tensa por conta dos espinhos que avançam, fazem a tela correr sozinha, são o perigo constante. Tem a munição, ou melhor, não tem a munição porque ela é extremamente limitada, é usada para destruir os inimigos ou quebrar blocos para abrir caminho e criar atalhos. E depois ainda tem os inimigos que aparecem de repente e os que são indestrutíveis. Nesse aqui é preciso avançar com cuidado para ver onde estão os caminhos do labirinto, onde estão os itens, os inimigos e como fazer para passar por eles. A criação aleatória destes labirintos realmente faz cada partida ser única e vai garantir o replay depois. As bolas doidas de Crazy Balls foram um jogo onde as letras da marca, que aparecem sempre no começo da execução de cada jogo, finalmente viraram as estrelas. Em cada tela, o R e o H têm que coletar as moedas e fugir das bolas que rebatem nas paredes. Também é muito melhor no multiplayer e já trouxe uma história com pequenas animações para assistir quando tu chegar lá no final e também quando fizer isso em dificuldades diferentes. E o último de hoje é Cyborg Arena, um shooter vertical que me surpreendeu, trouxe boas lembranças do Smash TV, que por sua vez é um jogo que gosto muito até hoje.
Além do estilo de jogo, também dá pra ver grandes avanços gráficos, as cutscenes, que mostram a história do começo e do final, os cenários que são diferentes a cada fase, tem as partículas para quando tem algum efeito de faísca, e a melhor parte de todas é que tem muitos inimigos diferentes, e tem hora que a tela fica cheia deles, mas quando eu digo cheia, cheia deles. E enquanto tudo isso acontece, o grande vilão vai aparecer na tela que fica ali no meio, para mandar umas provocações que dessa vez tem vozes e tudo. Os jogos que foram mostrados nesse vídeo fizeram parte de um acordo com a empresa americana Extreme Games, quando fecharam um pacote de 6 jogos para serem vendidos em mídia física no mercado americano. Aconteceu uma pequena turbulência no meio do caminho quando a Hasbro conseguiu os direitos dos jogos da Atari, e aí começaram a processar todo mundo que distribuía jogos que fossem parecidos com os clássicos. E aí deu que a Extreme Games foi um dos alvos. As publicações pararam por um tempo no site eGameZone, mas o aprendizado e a produção nunca pararam. Foi aí que depois disso aconteceu a criação da engine Rogue, uma versão de Mau Mau, aquele jogo de cartas, e um punhado de jogos que infelizmente ficaram só na ideia e chegaram a ter algumas coisas criadas, tipo suas artes. Um deles foi o universo em RPG Alta Esfera, a corrida espacial de Xenohunter, o beat'em up Beland e o de luta Tai Yang. Eles não foram finalizados, mas no site oficial, que está aí na descrição, tem o material que chegou a ser produzido, está lá disponível para ser visto, assim como todos os jogos que foram mostrados por aqui, tanto na sua versão finalizada, quanto o código-fonte, que podem ser pegos lá com fins de compartilhar o aprendizado. Como podemos ver, o início de tudo também foi um início bem movimentado. E realmente isso aqui é só o começo, como ainda vamos ver durante essa série conforme ela for acontecendo. A história continua e está sendo tão movimentada quanto foi esse começo. Esse foi mais um capítulo da saga dos jogos paraenses. Tá na hora de fazer alguns downloads e tirar uns minutinhos para ver mais de perto o que foi mostrado aqui nesse vídeo. Fica o agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima. Warning, warning, warning.